Canal 100% Matemática, com o professor Jorival. Vídeo aula 21. Na aula de hoje veremos progressões aritméticas. Progressão aritmética, ou PA, sequência que necessita de fórmulas para sua resolução, onde a diferença entre dois termos é sempre uma constante da adição. Pegamos o exemplo da aula anterior. Progressão aritmética PA. 3, 7, 11, 15, 19, 23. Foi somando-se de 4 em 4. Então, as fórmulas. Fórmula para se descobrir se a sequência é ou não uma progressão aritmética, já que na aula anterior vimos que tínhamos raciocínio lógico matemático, progressão aritmética e progressão geométrica. Essa daí é a fórmula. É uma média aritmética simples. O segundo termo é igual à soma do primeiro termo com o terceiro termo dividido por 2. Fórmula para descobrir a razão da progressão aritmética. Aí, nós temos o que? As partes de uma subtração. Então, nós temos que a razão é igual ao segundo termo menos o primeiro termo. Fórmula do termo geral. A n igual a 1 mais n menos 1, que multiplica r. É a soma dos termos de uma PA. A soma dos termos é igual a 1 mais a n, que multiplica n, dividido por 2. Então, temos as 4 fórmulas da progressão aritmética. Aí temos uma sequência A1, A2, A3, etc., até chegar no AN. Agora, A1 está lá na primeira fórmula, primeiro termo. Está lá na primeira fórmula. A2, segundo termo. A3, terceiro termo. R, razão. AN, enésimo termo, o termo que eu estou querendo. N, número de termos. E Sn, a soma dos n termos. Então, nós temos as fórmulas aí, detalhado. Fórmula para se descobrir se a sequência é ou não uma PA. Fórmula para descobrir a razão da PA. Fórmula do termo geral da PA e soma dos termos de uma PA. Então, temos esses dois exemplos aqui para começarmos. 3, 12, 48, 192. E o segundo exemplo, 3, 7, 11, 15, 19, 23. Na aula anterior, vimos que o primeiro exemplo, a primeira sequência, não será uma PA. Pegamos a primeira fórmula para descobrir se a sequência é ou não uma PA. Então, A2 igual a 1 mais A3 dividido por 2. Quem é o primeiro termo? O 3. Quem é o terceiro termo? O 48 dividido por 2. Então, 3 mais 48 dividido por 2. 3 mais 48, 51. 51 dividido por 2, 25,5. O segundo termo aqui nessa sequência vale 25,5? Não, vale 12. Então, na sequência acima, o segundo termo é o 12. Então, a sequência acima não é uma progressão aritmética. Nós vimos na aula anterior que essa sequência é uma progressão geométrica. Então, não é uma PA. Vamos para a segunda sequência. Pegamos a mesma fórmula. E aí, quem é o primeiro termo? 3. Quem é o terceiro termo? 11. Então, 3 mais 11, 14 por 2, 7. O segundo termo nessa sequência é o 7? Sim. Então, nós sabemos que essa sequência é uma progressão aritmética. Então, podemos usar a mesma fórmula de outras maneiras. O que nós temos nessa fórmula? Nós pegamos 3 valores e o termo central deles fica separado. Então, A1, A2, A3. Quem é o termo central? A2. Aqui mesmo. A2, A3, A4. Quem é o termo central? A3. Na outra, A3, A4, A5. Quem é o termo central? A4. E na outra, A4, A5, A6. O termo central, A5. Resolvi a mesma fórmula mais 3 vezes. Então, segundo termo, 7. Quarto termo, 15. 7 mais 15, 22. Dividido por 2, 11. O terceiro termo vale 11? Vale. Agora, na próxima fórmula, a mesma, só mudei os valores. Quem é o terceiro termo? 11. O quinto, 19. Então, 11 mais 19, 30 dividido por 2, 15. O quarto termo vale 15? 1, 2, 3. O
quarto termo vale 15. Então, de novo, quem é o quarto termo? 15. O sexto termo, 23, dividido por 2. 15 mais 23, 38, dividido por 2, 19. O quinto termo vale 19? Sim. Então, eu peguei a mesma fórmula, escrevi de 4 maneiras diferentes e descobri. Se uma der certo, as outras também darão certo. Vamos para a fórmula da razão. É uma subtração de 2 termos consecutivos. Então, A2, 7, menos A1, que é o 3, 7 menos 3, 4. Mas eu peguei a mesma fórmula e fiz mais 3 vezes aqui. Eu disse que a fórmula da razão é a subtração de 2 termos consecutivos. A2 menos A1. Então, A3 menos A2, A4 menos A3, A5 menos A4, poderia continuar. Então, quem é o terceiro termo? 11. O segundo termo, 7. 11 menos 7, 4. Quem é o quarto termo? 15. Terceiro termo, 11. Então, 15 menos 11, 4. Na próxima, quinto termo, 19. Quarto termo, 15. 19 menos 15, 4. Então, a razão, na mesma sequência, terá que ser sempre a mesma. Aqui, independente de onde fizesse, teria que dar sempre 4. Então, nós temos que a mesma fórmula, A2 menos A1, A3 menos A2, A4 menos A3, A5 menos A4 e assim por diante. Então, é o último termo menos o termo anterior, que deu 4. A razão da PA acima vale 4, ou seja, somando-se o termo com a razão, chegamos ao próximo termo. Então, o primeiro termo, 3 mais a razão, tem que dar o segundo termo. O segundo termo mais a razão tem que dar o terceiro termo. O terceiro termo mais a razão tem que dar o quarto termo. O quarto termo mais a razão tem que dar o quinto termo. O quinto termo mais a razão tem que dar o sexto termo. Então, já sabemos que é uma PA, já temos a razão. Agora, a fórmula do termo geral. Vamos pegar, já que eu já tenho 6 termos aqui, que esse foi descoberto na última aula, vamos descobrir ele aqui através da fórmula. O sexto termo. Quem é o primeiro termo? 3. O número de termos se fala, ó, N. E N, no lugar desse N eu coloquei 6, então no lugar desse N, o mesmo valor, 6, porque é a mesma letra NN. Então, há 6 termos, menos 1 vezes a razão que foi descoberto, 4. Então, 6 menos 1, 5. 5 vezes 4, 20. Mais 3, 23. O sexto termo vale 23. Pegamos agora, mas eu peguei como se tivesse a partir do segundo termo para chegar ao 23. Eu contei a partir do 7. Existe o 3, mas eu vou pular. Por isso que a N continua sendo o sexto termo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim. Mas quem é o segundo termo? 7. O que eu estou mostrando? Que se aqui é A1, então aqui é menos 1. Se aqui é A2, então menos 2. Então, A2, 7. N vale 6. Menos 2 vezes a razão. Então, 6 menos 2, 4. 4 vezes 4, 16. Mais 7, 23. Fiz o mesmo cálculo novo. A partir do terceiro termo, a partir do quarto termo. Então, se é a partir do terceiro, menos 3. A partir do quarto termo, menos 4. Então, A3 vale 11. N vale 6. 6 menos 3 é a razão, 4. 6 menos 3, 3 vezes 4, 12 mais 11, 23. Está sempre dando o mesmo resultado, 23. Aqui, quem é o quarto termo? 15. N continua valendo 6. 6 menos 4, vezes 4. 6 menos 4, 2 vezes 4, 8 mais 15, 23. Descobrimos que o sexto termo é 23, então a fórmula está certa. Agora, a soma dos termos dessa sequência. A soma de quantos termos? 6 termos. 3, 4, 5, 6. Quem é o primeiro termo? 3. A N, último termo, que é o sexto termo, vale 23. O número de termos, ó, N. 6 dividido por 2. Então, 3 mais 23, 26. 26 vezes 6, 156. Dividido por 2, 78. Ou seja, se eu não lembro da fórmula, então some 3 mais 7 mais 11 mais 15 mais 19 mais 23. 3 mais 7, 10. 10 mais 11, 21.
21 mais 15, 36. 36 mais 19, 55. Mais 23, 78. Este vídeo chegou ao fim. Obrigado por assistirem. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos. Até a próxima aula.